E aí pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. Decidi parar aqui rapidinho para falar com vocês a respeito de uma temática que eu já recebi alguns e-mails, algumas mensagens no meu Instagram, o link tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, no meu Instagram. Também vai aparecer aqui a sinalização de como você consegue me encontrar nessa rede social, porque é bem mais fácil a gente conversar por lá e, é claro, também a gente consegue receber algumas notificações sobre o que vocês querem, o que vocês acham interessante para falar sobre novos vídeos, novos conteúdos, sejam aqui no canal ou nos canais de podcasts ou então no meu blog, acidamente.com.br. Hoje eu decidi conversar com vocês a respeito do sentimento que eventualmente pode ocorrer de rejeição por parte do psicólogo. Eu já conversei com algumas pessoas aqui nos comentários de alguns vídeos anteriores que falam sobre o medo da rejeição ou de um sentimento que já acontece quando esse profissional se afasta ou muda de área de atuação e não atende mais aquela pessoa, ou muda de cidade, tá com a agenda cheia, vai precisar fazer algumas reformulações e aí acaba que o horário do paciente e do psicólogo não estão ali exatamente iguais, vai precisar realmente de refazer essa estruturação ou então de romper esse relacionamento. E por achar que é relevante falar sobre isso com vocês, hoje eu trago isso para discussão e, é claro, deixo aqui embaixo aberto para você nos comentários, para quem tem uma experiência a respeito, quer auxiliar alguém também nesse processo, para quem tem dúvidas, curiosidades a respeito de psicoterapia, saúde mental ou psicologia, fica o espaço aberto para vocês contribuírem para as pessoas que têm interesse nesse tema, ou se você, enfim, quiser contribuir com alguma percepção que você tem a respeito dessa temática em específico. Bem, é importante ver, à primeira mão, como acontece esse sentimento de rejeição por parte do profissional ou da profissional. Eu já comentei aqui em alguns vídeos anteriores sobre a necessidade de uma separação técnica entre paciente e psicólogo dentro do contexto da psicoterapia. Já falei sobre a impossibilidade dos dois serem amigos por uma questão profissional, por um respeito também do processo do paciente, serem amigos dentro desse processo. Não significa que depois, quando terminar, não é possível esse movimento acontecer, ok? Mas é necessário ter sim essa separação, é necessário ter sim esse movimento de cuidado para não gerar o envolvimento para além do necessário, sendo que aquele momento é um profissional de psicologia que foi contratado para prestar um serviço para um paciente que necessita. Então é claro que é comum acontecer algumas alterações de humor, é comum que aconteça sim a necessidade ou a curiosidade do paciente em saber da vida do profissional, em se aproximar um pouco mais, ter um sentimento de amizade, ter uma empatia muito grande e em algumas vezes até um sentimento de necessidade daquele profissional a ponto de se sentir apegado a ele ou a ela. E é claro que essa separação entre o profissional e o paciente pode gerar sim um sentimento de rejeição, mas nesse caso a gente não precisa necessariamente levar para o lado pessoal. O profissional, ele está ali, gente, eu já falei sobre isso, mas é bom repetir, ele está lá para prestar um serviço. Não significa que ele, prestando um serviço, ele vai ser uma péssima pessoa, vai ser uma pessoa negligente, vai ser uma pessoa afastada, vai ser uma pessoa seca, sem nenhum tipo de entusiasmo com o seu processo, muito pelo contrário. Esse movimento é um movimento de respeito e um movimento para dar prioridade para aquilo que é prioritário, que é a demanda que o paciente traz para nós na primeira sessão ou nas outras sessões sequentes. Nos casos de psicólogos que encerram o andamento, o acompanhamento com algum paciente, existe sim a possibilidade de se sentir rejeitado, principalmente quando essa separação ela ocorre sem um aviso prévio, sem esse cuidado ou sem a possibilidade de ter esse aviso mais antecipado, para o paciente também conseguir se organizar, para ele conseguir, enfim, pensar na sua agenda, procurar um outro profissional para continuar aquele processo e para lidar também com o tempo do luto. Mas é sim, esse rompimento é complicado e também eu peço para que vocês não levem para o lado pessoal,
Pode acontecer sim do profissional não conseguir mais atender aquele paciente porque vai mudar de cidade, porque vai parar de atender, porque tem algum problema de saúde, porque vai entrar em algum período, sei lá, algum recesso, ou porque está grávida, ou porque a mulher dele está grávida, enfim. Existem várias possibilidades de esse profissional não conseguir mais atender os seus pacientes e já nesse ponto ele vai conseguir encaminhar você para outros profissionais, dar sugestões de onde você pode continuar, porque essa é a situação que deve ser feita, esse é o cuidado que precisa ser feito. Então, a minha dica para vocês que sentem isso, que sentem essa distância, que sentem esse rompimento como uma espécie de rejeição, ou quando o psicólogo supostamente está julgando seus pacientes, pensando como eles são ruins, pensando em como eles são desorganizados, ou enfim, qualquer coisa que os pacientes costumam pensar sobre o pensamento do seu psicólogo, não leve essas questões para o lado pessoal, não é o trabalho do profissional de psicologia julgar os seus pacientes, criar essas questões internas, falando sobre o que o paciente é, do que ele precisa, o que está certo, o que está errado, porque esse processo tem que vir do paciente e não da gente. Então a sugestão é: não carregue tudo para o lado pessoal, não carregue tudo achando que isso é alguma culpa, que você é o culpado, que você é a culpada disso, que algo em você não era o suficiente, ou porque ele não gostava de atender você, ou porque te atender é muito difícil. Qualquer uma dessas narrativas não fará bem nesse momento. Então, sinta a dor dessa separação, se ouve. Você pode sentir esse incômodo dessa separação dentro do consultório e é importante que vocês tragam para esse profissional esse sentimento, porque certamente ele terá sim a capacidade técnica de lidar com isso e possivelmente a experiência profissional para te ajudar a lidar com esse sentimento, que mesmo que seja um sentimento ligado a ele ou a ela, não deve ser menosprezado, muito menos escondido dentro do seu processo. Você gostou desse vídeo? Se sim, se inscreve aqui no canal. Se não é inscrito, compartilhe com outras pessoas os vídeos aqui do canal, porque assim essa mente cresce ainda mais e você me ajuda a multiplicar o meu trabalho e a multiplicar a importância de falar da saúde mental para as pessoas. Comente aqui embaixo se você tem alguma sugestão, se você compreendeu alguma questão dessa temática e quer compartilhar com as pessoas. Deixa aqui embaixo a sua perspectiva sobre isso e muito obrigada mesmo por ter ficado nesse vídeo até o final e até o próximo conteúdo aqui no Acidamente. Tchau, pessoal!